Olá, bem-vindo mais uma vez a mais um estudo bíblico que nós vamos ministrar daqui a pouquinho, que do nosso humilde lar, neste dia cheio de calor, mais um dia bonito, um dia ensolarado. Agora não, agora de noite a gente está só aí sentindo o calorão que fez durante o dia de hoje. Então estamos aí para entrar numa noite também relativamente quente, mas em paz e tranquilos, com saúde. Vamos prosseguir. À medida que vocês forem chegando, nós vamos cumprimentando nominalmente cada um, ok? Então, vamos lá, vamos cantar, que é o que nós fazemos sempre antes de começar o nosso estudo bíblico propriamente dito. Vamos cantar, amor. Boa noite para todos, bem-vindos a mais um estudo bíblico. Que Deus fale ao nosso coração e que nós possamos ser transformados pelo poder do nosso Deus. Grande é o Senhor, Ele é grande, Ele é digno de louvor em todo o tempo. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos teu nome engrandecer. Vamos lá. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito
muito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. E céu. Muito bem, vamos cumprimentar os irmãos que entraram aqui já. Enquanto nós cantávamos, a Luciana, boa noite. Luciana, boa noite ao Claudemir. Beth, Dona Alvina, boa noite a Dona Zilda, boa noite a Dona Luzia, boa noite a Neire, Dona Irene, boa noite a Dona Maria de Jesus e a Rosângela Cardoso Prado, boa noite. À medida que os demais forem chegando, a gente vai cumprimentando, é só dizer aí que você chegou, tá bom? Tô aqui, gente, boa noite, como vai? E aí nós cumprimentamos você também, tá? E se quiser fazer alguma pergunta, falar alguma coisa, o espaço está aberto, é um estudo, então não é para eu falar sozinho, embora normalmente é o que está acontecendo. Vocês ficam quietinhos aí do outro lado e eu falando aqui, mas participem, viu? Perguntem, deem sugestões, façam as suas colocações e tudo será muito bem-vindo, tá bom? Vamos fazer uma oração, vamos pedir a Deus que nos abençoe na noite de hoje. Senhor nosso Deus e Pai bendito, graças te damos pelo dia de hoje, ó Deus, pela noite também que nós já adentramos e por este momento especial em que nós, ó Deus, paramos para estudar a Tua Palavra. Damos-te graças, ó Deus, porque a Tua mão tem sido generosa para conosco, embora nós não mereçamos. O Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, benigno, infinitamente, ó Deus, misericordioso. Nós damos-te graças por isto. E aproveitamos, Senhor Deus, o ensejo para rogar a Tua bênção, agradecer e rogar a Tua bênção sobre a vida da nossa irmã Dirce, que passou por uma cirurgia hoje, que já se encontra, Senhor, em estado de recuperação. Que o Senhor, com Tua mão bondosa, a sustente, dê também tranquilidade e paz ao Teu servo Beto, que está lá com ela. Abençoe também a Sara, sua netinha Raquel, toda a família, Senhor. Que em breve nós tenhamos boas notícias, ó Deus, sobre a sua recuperação, sua volta para casa e em tudo que o Teu nome seja honrado, glorificado e a Tua vontade seja feita. Obrigado, Senhor Deus, por tantas outras bênçãos que temos alcançado das Tuas santas mãos. Fala o nosso coração na noite de hoje. Tem misericórdia de nós e nos abençoe. Nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, vamos seguir em frente. Dona Dulce, tem mais gente aí, né? O Ronieres. O Claudemir. Claudemir já cumprimentei. Dona Pedro Chaves. Dulce, Pedro, lá de São Paulo, Lisbeth. Boa noite a esses amados irmãos que vão chegando aí, tá? Vamos ao versículo da semana. Muito bem, irmãos. Essa semana nós estamos meditando no Salmo de número 115, um versículo bem curtinho, mas de uma profundidade bem grande, né? Bem profundo. Ivete Alves também, boa noite. Boa noite, Ivete, bem-vinda. Então, abra suas Bíblias no Salmo de número 115, o versículo 3. Vamos ler todos juntos? Salmo 115, 3. No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Mais uma vez. No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Salmo 115, versículo 3. Muito bem. No domingo, pela escola dominical, como sempre temos feito, se Deus permitir, voltaremos a este salmo, faremos aí a leitura de todo esse salmo, ok? Mas deixa marcado aí na sua Bíblia, ok? Bem, vamos cantar mais um cântico.
Enquanto isso, o restante pessoal, está faltando gente aqui na nossa relação. A Regina também chegou agora, boa noite. Quem mais? Salles. Roselaine Salles, boa noite. Naí, seu João Costa, boa noite. Então, vocês vão chegando, nós vamos cantar mais um cântico antes de nós entrarmos para o estudo bíblico desta noite, ok? Vamos lá. Deus está aqui. Deus está aqui, Deus está em mim, Deus está em nós. Tão certo como o ar que eu respiro. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em mim, Deus está em mim, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã se levanta, tão certo como eu te falo e podes. Deus está em nós. Canta também. Deus está em nós, aleluia. Certo como o ar que respiramos, tão certo como a manhã levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir, tão certo como eu te falo e podes me ouvir, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Muito bem, meu pessoal, vamos aí caminhando naquele relógio ali que está um pouquinho adiantado, são quase um pouco mais de 20 para as 8, não é? Então vamos juntos aí até, se Deus quiser, às 8h30 no máximo, nós vamos estudar. Hoje eu pretendo encerrar a nossa série de estudos sobre as reformas feitas pelo rei Josias, tá bom? Hoje nós vamos falar da sua morte. Inclusive, eu não sei, amor, você vai despedir agora, não, depois você vai voltar para orar, né? Então vamos ficar nós aqui, a Márcia vai ficar acompanhando ler, então, e aí eu peço a você que, por favor, se tiver alguma coisa para dizer, é só anotar, porque a Márcia está aqui pertinho e ela não vai longe não, viu? E aí ela pode falar comigo, ou então eu lerei aqui nos comentários que eu posso ver no telefone, no celular. O texto, meus irmãos, é o segundo livro dos Reis, no capítulo 23, versículo 25. Alguém pode colocar para nós aí? De todos que estão participando, qualquer um pode escrever. Segundo Reis 23, versículo 25. Segundo Reis 23, 25 diz assim: Antes dele não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés. Depois dele, nunca se levantou outro igual. Então é isto que está aqui dito a respeito do rei Josias, por ocasião da sua morte. Nós vamos orar mais uma vez e vamos seguir com o nosso estudo de hoje. Feche seus olhos, onde você estiver, concentre-se e vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e bendito Pai, fala o nosso coração, abre o nosso entendimento para ouvir e assimilar a Tua palavra, guardando-a no nosso coração. Tem misericórdia de nós rogamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje, meus irmãos, eu quero ressaltar, eu quero enfatizar para vocês
Um detalhe que não é bem um detalhe apenas, mas é algo de extrema importância para a vida e que acabou afetando Neemias. Nós que sabemos da história, porque vimos a sua história ao longo desses últimos encontros que nós tivemos, percebemos que Josias destacou-se pela grande reforma que fez, aquela que ele começou fazendo no templo, e depois a reforma religiosa que foi feita em todo o Reino do Sul, o Reino de Judá. Mas Josias também, como todo mortal, tropeçou. Todo homem tropeça, todo homem peca. Só que Josias tropeçou no finalzinho da sua vida, pelo menos o que merece destaque. É óbvio que Josias pecou a vida inteira. Todo homem peca a vida toda, não é? E ainda que ele não possa e não pode mesmo, ninguém é capaz de enumerar os pecados que comete num só dia, a sua natureza por si mesma é pecadora. E por ser pecadora, continuamente nós precisamos das mediações de Jesus Cristo, para que Deus conviva conosco numa convivência harmoniosa, não é? Conciliatória. De outro modo, os nossos pecados, nossa natureza pecaminosa, seria suficiente para poder nos distanciar de Deus de um modo definitivo. Mas por causa de Cristo isso não acontece. Logo, Josias, que não era em nada diferente de nós, também um homem pecador, teve o seu reinado marcado por uma falha cometida no final. Mas eu não vou abordar sobre isso agora. Só estou aqui fazendo uma pequena menção. Desculpa aí, meus irmãos, porque eu estou acompanhando os irmãos que vão entrando aqui, então eu fui do lado errado e coloquei minha mão na frente da câmera. Mas olha, Josias, o reinado dele ficou marcado por uma falha, marcado, na verdade, pela reforma que fez, mas em termos de falha, Josias cometeu uma falha fatal, que foi no final do seu reino. Fatal, no sentido literal, e eu vou abordar sobre isso mais adiante. Mas hoje, nós vamos tratar, além desses momentos finais da vida de Josias, vamos fazer aqui, meus irmãos, um arrazoado bem sucinto de algumas coisas importantes que precisam ser reiteradas, ratificadas, lembradas, né, no dia de hoje. Então, eu já falei que ele foi caracterizado por ter feito grandes reformas no Reino do Sul. Não preciso falar desse detalhe, porque vocês se lembram que havia o Reino do Norte e o Reino do Sul desde Roboão. Josias, dos poucos reis do Sul que temeram a Deus, reinou 31 anos em Judá. O Reino do Norte, como vocês se lembram, era o conhecido Reino de Israel. Então Josias é lembrado como rei que assumiu o trono com apenas 8 aninhos de idade, não é? E já na sua adolescência é que Josias começou a buscar a Deus. Como nós estudamos, Deus foi imensamente misericordioso com ele. Seu pai, no entanto, Amon, seu avô, Manassés, foram homens maus que não andaram nos caminhos de Deus e foram os reis que os antecederam imediatamente. Então Josias reinou depois de Amon, seu pai, que por sua vez reinou depois de Manassés. Então, não foram boas influências. A nação estava entregue a uma grande decadência espiritual. O texto não faz menção do contexto social, político, a gente tem ideia, a gente sabe, porque a Síria vinha ganhando terreno, conquistando nações, e Jerusalém, vamos dizer assim, foi praticamente o último pedaço de chão, vamos colocar dessa forma, dominado pela Síria, que então foi levado, né, Jerusalém, todo o Judá foi conquistado e levado para o cativeiro dos 70 anos, como nós já sabemos. Mas, neste período aí, Jerusalém ainda não havia sido invadida. Portanto, Josias, um dos últimos reis de Judá,
é que estava no trono. E era um bom rei, temeu a Deus, começou, como eu acabei de dizer, buscar a Deus, muito novo ainda. O ápice da história de Josias, podemos dizer, foi o fato do sacerdote Ilquias e o escrivão Zafã terem encontrado o livro da lei durante aquela reforma que estava sendo feita no templo. Então, meus irmãos, já que uma vez que a lei estava perdida, o livro da lei estava perdido, em lugar da nação estar fazendo uso devido do Pentateuco, porque ele deveria ser lido pelo rei, deveria ser lido para o povo, mas ele estava perdido no templo. E em lugar então de eles fazerem uso do livro da lei, que era o povo de Deus, povo que estava em Judá, de onde veio Jesus, né? Então, o que ocorreu? O templo estava tomado, no domingo passado nós vimos isto, por um lugar onde se praticava a idolatria, onde serviam os prostitutos cultuais, e aqui eu disse que inclui homens e mulheres, não é? Onde havia um estábulo para cavalos tidos como sagrados, eles e os seus chamados carros do sol estavam lá. Então, como nós abordamos, era um quadro realmente estarrecedor. Então eu coloco aqui como destaque que onde não se observa o que consta na Escritura, o povo padece, o povo perece. Quando a palavra de Deus é ignorada, quando a Escritura é rejeitada, então o povo sofre. Ao contrário disto, meus irmãos, todos os que são orientados pela palavra de Deus e tratam com a devida honra, andam pelos caminhos retos, a Escritura diz que são bem-aventurados, como diz lá em Tiago, no capítulo 1, no versículo 25, está escrito assim: aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, praticante, este tal será bem-aventurado no que fizer ou no seu feito. Então, a palavra de Deus, esse é só um texto isolado de tantos outros que mostram que quando a palavra de Deus é observada, o homem é bem-sucedido nas suas escolhas, nas suas decisões. Aqui nós estamos num contexto completamente diferente. Desde o rei, o mandatário da nação, até o menor súdito, todos andavam por caminhos desordenados, porque o livro da lei estava perdido. Mas, como nós já vimos e falamos, pela misericórdia e graça de Deus, este livro foi encontrado. Então, você deve estar lembrado, quando ele foi lido para o rei Josias, sua primeira atitude foi rasgar as suas vestes em sinal de vergonha, de humilhação, de arrependimento diante do pecado que o seu povo cometia e diante do que Deus dizia na lei. Com temor, Josias ouviu a leitura do livro da lei. A partir do conhecimento da vontade de Deus e observando o comportamento da nação, o rei fez aquela impactante constatação. Só um minutinho, tudo bem aí? É a cor da minha água? É isso? Tá bom, tudo bem. Só para explicar que a minha água não está suja, viu, gente? Não. É que parece cerveja. Não, meus irmãos, aqui é um refrigerante, tá? Isso aqui é suco de... eu não acredito que eu estou interrompendo. É porque minha mulher está do outro lado e rindo, e a Lolô também. Foi engraçado aqui. Vou repetir, é Fanta laranja, viu, gente? É Fanta laranja. Ó, então, vamos lá. Josias, quando minha mulher interrompeu, e a minha filha também, Josias, quando ouviu a leitura do livro da lei, olhando para o contexto que vivia e ouvindo as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes e disse, preste atenção, vamos repetir o que ele disse na ocasião, certamente grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós.
Se essa for a palavra de Deus, como sem dúvida é, e se ele for fiel à sua palavra, como sem dúvida será, estaremos todos arruinados. Olha que coisa séria o que Josias está dizendo. Ele enxergou a dimensão do problema em que ele estava envolvido como rei. E enxergou, meus irmãos, a possibilidade da ira de Deus ser derramada sobre eles, numa intensidade sem precedentes. Então ele disse, é grande o furor do Senhor que se acendeu sobre nós. Eu jamais pensei que as ameaças da lei fossem tão severas e as maldições da aliança tão terríveis como agora eu as encontro. Dizia Josias, é hora de nós refletirmos sobre nós mesmos se elas estão em vigor contra nós. E estavam. A lei de Deus nunca muda, não é? Então ela não passa. Jesus é que faz esta colocação. Não passará uma letra da lei, não é? Tudo que está prometido acontecerá. Tudo que está escrito vai se cumprir. Então, foi a partir daí que Josias começou profundas reformas e mudanças em Judá e em algumas províncias da Samaria, que estavam na jurisdição do seu reino. Porque embora a Samaria tivesse sido tomada pela Assíria, havia algumas províncias que ainda estavam sob o governo de Judá. Então, Josias não ficou só em Jerusalém. Josias foi a estas províncias da Samaria e fez a mesma coisa lá, derrubando altares, acabando com ídolos, com a prática da idolatria e muitas outras coisas. Bom, apesar destas reformas, Deus prometeu, você se lembra? Que ele julgaria o povo por causa dos seus pecados. Então, quando o rei, quer dizer, em relação ao rei, no entanto, ao mesmo tempo em que Deus julgaria e condenaria o povo, o rei, por outro lado, seria poupado de ver o juízo que recairia sobre a nação. Então, Josias morreu antes da manifestação deste juízo de Deus aí, tá bom? Então, na sequência dos tópicos que nós temos colocado para nossa dissertação, então vai aí o sexto. Domingo nós falamos sobre um quinto, né? Hoje nós vamos falar sobre o sexto. E aí, amor, pode escrever para mim? Se você não puder, outra pessoa ponha para mim. Um reinado pautado na Escritura. Vou repetir. Um reinado pautado na Escritura. Então, observem o que nós lemos na noite de hoje. Deu para pegar aí, amor? Um reinado pautado na Escritura. De acordo com o versículo 25, Josias foi um dos melhores reis que assentaram no trono de Davi. Nenhum outro foi semelhante a ele em alguns quesitos aqui. Então, por exemplo, Josias, eu falei, né, dos reis mais próximos a ele, inclusive da própria família. Josias voltou-se para Deus quando tudo contribuía para o contrário. Eu já me lembro de ter falado com vocês, os irmãos aqui da igreja, inclusive, que Josias tinha tudo para ser um menino mau, porque ele foi criado numa casa de homens maus e perversos. Seu pai, seu avô. Eu falei aqui para vocês que o próprio Manassés, rei de Judá, sacrificou o seu filho a Moloque. Estão lembrados disto? Então, lá em Tofete, lugar que Josias destruiu, inclusive. Agora, observem, Josias tinha tudo para ser um homem odiado por Deus. Um homem que rejeitasse os caminhos do Senhor, mas ele voltou-se para Deus quando tudo contribuía para o contrário. Não foi uma mudança aqui superficial, não. Não foi algo aparente, meramente aparente, e nem passageiro, não. Eu disse que Josias reinou 31 anos em Judá. Então, de acordo com o texto que nós lemos aqui, olha só, não houve rei que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, comparando Josias a outros reis, dizendo não houve
rei que se convertesse ao Senhor de todo o coração, e de toda a sua alma, e de todas as suas forças. Não houve. Então, Josias não passou por uma mudança superficial. Por isso que nós vemos Josias corajosa, intrepidamente, implacavelmente destruir altares, ídolos, matar sacerdotes de falsos deuses, para eliminar, erradicar o mal de Judá, do seu reino. Então ele não minimizou a gravidade do estado religioso ou da religião que era praticada pelo seu povo. Ele podia ter, como pecador que era, analisado de uma forma diferente, como se faz muitas vezes hoje. Pelo fato de nós todos sermos pecadores, há uma propensão muito grande da parte de qualquer um em minimizar o pecado. E dizer, não é tão grave assim. E alguns chegam a ponto de usar a própria Bíblia para alegar o seguinte: só há um pecado para a morte, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. É uma forma de, então, autorizar todo o resto. Mas a Bíblia não faz isto. E quando nós recorremos ao Sermão do Monte, tão falado na nossa igreja, comentado com os irmãos, nós percebemos que Jesus, embora seja utilizado como ícone da graça, e Jesus é mesmo, é a graça encarnada, não é? A graça não favorece o pecado. Jesus, no Sermão do Monte, ele dá uma interpretação desta lei, não é? A lei que foi dada ao povo de Israel, que vai muito além do entendimento da época dos fariseus, que foi dado pelos fariseus ao povo de Deus. Então ele vai nas intenções, o que coloca todos nós numa situação ainda mais delicada, muito mais difícil, e nos leva a olhar para nós e dizer, perdido, eu estou perdido. O que será de mim? Que é praticamente o que o rei Josias fez quando a lei foi lida. Nós estamos perdidos. Vão consultar ao Senhor. Procurem saber qual é a gravidade da nossa situação, como é que Ele está nos vendo. Consultem a Deus, vejam o que Ele pretende fazer a nós por causa destas coisas. Então, quando Jesus prega o Sermão do Monte, Ele não faz diferente. Ele mostra aos discípulos que aquela interpretação superficial farisaica, longe de tornar a vida mais fácil, mais tranquila, quer dizer, pelo contrário, né, que o que Jesus apresenta, a interpretação que Jesus dá à lei, longe de tornar a vida mais fácil, que está muito alinhada com o perfeccionismo farisaico, mostrava que a natureza do homem é rebelde, é contumaz, é terrível, é extremamente difícil. E é por isso que Jesus, no finalzinho do Sermão do Monte, vai dizer assim: pedi, buscar e bater. Estão lembrados? Nós já falamos isso aqui em algumas ocasiões e eu vou caminhar, porque senão a gente não consegue concluir o nosso raciocínio. Então, apenas alinhando aqui o que Josias fez, o reconhecimento da gravidade do seu estado e da sua sociedade, com o que Jesus falou, diferente dos fariseus que facilitaram, né, de algum modo, ao mostrar que ao fazer isto, eu deixar de fazer aquilo, então a pessoa estava bem diante de Deus pelas obras. E Jesus disse que não era bem assim. As intenções já serviam, eram suficientes para condenar um homem. Então, você quer um exemplo? Ouvistes que foi dito, não matarás. Então, aquele que insultar, Jesus diz. Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Jesus diz, aquele que pensar. Então, isso é só para ter uma ideia. Jesus vai nas intenções do coração. E aí, qual é a saída? Jesus diz, buscai, pedi, buscai e batei. Não é? Então, essa é a questão. O que Josias fez? Começou a buscar. Não minimizou a gravidade da religião que era praticada nos seus dias, por causa da idolatria, por causa da promiscuidade, da prostituição, por causa de tantas outras coisas. Foi implacável, foi perseverante no combate a todos os males que haviam dominado aquela sociedade. Então, o grande destaque aqui, neste tópico, é que tudo que o rei Josias fez,
teve como parâmetro, a referência, base, a lei, o livro da lei que foi achado no templo. Qualquer ato do rei fora da Escritura, meus irmãos, não teria nenhum valor diante de Deus. Não traria nenhum benefício para o rei e para a nação. Podia até ser visto como um ato benéfico, de benevolência. Poderia ser visto como, o povo poderia aplaudir e aclamar o rei Josias como alguém bom. E aqui eu me lembro rapidamente de Herodes, não é? Que foi aclamado pelo povo dizendo, isto não é voz de homem, mas é voz de Deus. E lá em Atos diz que ele morreu na hora, porque ele não deu glórias a Deus, não desviou, levou a atenção do povo para quem merece a glória e a honra e recebeu-a para si mesmo. Então, Josias, meus irmãos, todas as mudanças que fez tinham um amparo escriturístico. Ele poderia ser um homem de boa índole. Ele poderia ser um rei, vamos dizer assim, utilizar a expressão de bom coração. Mas se ele não reinasse de acordo com a vontade de Deus, qual seria o valor desse reinado? Agora, como eu disse lá na introdução, Josias era um homem pecador como qualquer um de nós. Então, apesar de todas as reformas, apesar de todo o bem que Josias buscou, em decorrência de terem achado o livro da lei, em decorrência de ele ouvir a leitura do livro da lei, em decorrência de obedecer à lei de Deus, seu último ato como rei não seguiu qualquer ordem dada por Deus e acabou custando a sua vida. Então este é o último ponto que eu quero abordar com vocês. É o nosso 7º ponto, não é? O 6º eu já falei, um reinado pautado na Escritura, e o 7º, a morte do rei Josias. Claro que o capítulo não para aqui, mas eu é que estou parando por causa da minha linha de raciocínio e meu objetivo, não é? Então nós começamos lá do início do reinado aos 8 anos de idade e vamos encerrar aqui com a sua morte. Vejam lá, apesar de todas as mudanças que Josias realizou, Deus não retirou a sua ira e o juízo que havia prometido aplicar ao povo, como eu já disse. Pegou aí, amor? 7º tópico, a morte do rei Josias. O povo não absorveu, isso é muito importante, o povo não absorveu os princípios da lei, que obviamente eram os princípios de Deus. O povo continuou a sentir atração pelos seus ídolos, e em pouco tempo, todo o povo sofreu as consequências disto. Claro que depois do rei Josias, depois de passado este reinado. Antes que Deus cumprisse o que prometeu contra o povo, o rei fez algo que destoou de tudo o que marcou o seu reinado. O que Josias fez? Está aí no texto. Ele saiu em batalha por uma decisão sua, sem consultar a Deus. Mas nós vamos usar o texto que está em Crônicas, lá no 2º livro das Crônicas, no capítulo 35, do versículo 20 ao 25. Ele resume bem o que Josias fez aqui. Então, 2 Crônicas 35, de 20 a 25. Pegou aí, amor? Então vamos lá. Depois de tudo isto, diz o texto, havendo Josias já preparado o templo, falando da reforma, subiu Neco, o rei do Egito, para guerrear contra Carquemes, junto ao Eufrates. Aqui é o rei da Síria. E Josias lhe saiu ao encontro, foi contra o rei do Egito. Então ele mandou mensageiros, o rei Neco, mandou mensageiros a Josias dizendo, que é que eu tenho contigo, ó rei de Judá? Não é contra ti que eu venho hoje, mas contra a casa que me faz guerra. Quem estava provocando a guerra era o rei da Síria. Então o rei Neco, rei do Egito, se levantou para se defender e Josias, que estava no meio, se levantou também para ir contra o rei do Egito. E então ele é abordado desta forma. O que é que eu tenho contigo, ó rei de Judá?
Eu me levanto contra a casa que me faz guerra. E olha o que diz mais, um rei ímpio. Disse Deus que eu me apressasse. Guarda-te de te opores a Deus que é comigo, para que ele não te destrua. Porém, Josias não lhe deu ouvidos. Josias não virou dele o seu rosto. Antes, se desfachou para pelejar contra ele. Isso me fez lembrar de Acabe, quando foi dito para ele por Micaías que ele não deveria ir à guerra, que ele morreria na guerra. Então Acabe se disfarçou de soldado e foi para a guerra assim mesmo, e morreu na guerra. Aqui, Josias faz algo parecido. Quando o rei diz que a luta não era contra ele e contra Judá, ele não dá ouvidos e ele vai disfarçado para pelejar contra Neco. E o que acontece? Os flecheiros atiraram contra o rei Josias. Então o rei disse a seus servos: tirai-me daqui, porque eu estou gravemente ferido. Seus servos o tiraram do carro e o levaram no segundo carro que tinha, e o trouxeram até Jerusalém. E morreu, e o sepultaram nos sepulcros de seus pais. E todo Judá e Jerusalém prantearam a Josias. Licença, meus irmãos. Então observem aí que o texto mostra que o rei do Egito entrou em guerra contra o rei da Síria. Como o reino de Judá estava entre eles, Josias decidiu interferir, entrando na batalha contra o rei do Egito. Isso foi feito, meus irmãos, sem o devido cuidado de consultar a Deus, saber como ele deveria agir. É de estranhar esse comportamento inicialmente, porque foi o que ele fez quando o livro da lei foi lido, foi exatamente o contrário. Ele manda consultar a Deus. Mas neste ponto ele não faz isto. Ele toma uma decisão e não há nenhum registro de que ele vá a profetiza, procure o profeta Jeremias, Sofonias, seus contemporâneos, para saber qual era a vontade de Deus. Não. Josias vai agir de acordo com o seu coração. E aí entra numa batalha que não era por ordem de Deus. Então, como visto no texto, Josias, embora sob disfarce na batalha, foi gravemente ferido e ali morreu. De lá o tomaram e o levaram de volta para Jerusalém, onde ele foi sepultado. Então, lembrem-se, Deus prometeu lá atrás que o rei Josias não veria o mal que sobreviria a Judá. Promessa de Deus. E foi exatamente isso que aconteceu. Apesar desta sua última decisão custar a sua vida, esta foi a última forma que Deus usou para cumprir o que havia dito por meio da profetisa Hulda. Vocês estão lembrados? Então nós podemos dizer aqui que há duas coisas acontecendo neste momento. Primeiro, o cumprimento de uma promessa que Deus havia feito lá atrás, que Josias, o rei, seria poupado de ver o juízo que viria sobre Judá, por causa das maldades que vinham sendo cometidas desde os tempos mais remotos, não é? Que se acentuaram nos dias de Manassés e de Amon e agora interrompidos por Josias. Deus disse: o meu juízo virá sobre a casa de Judá, mas você vai ser poupado, né, de ver essas coisas. Então, aqui é um cumprimento da promessa quando Josias morre, porque o juízo de Deus não havia vindo ainda. Nós vamos ver isso acontecendo mais adiante, quando vem depois o reinado de Jeoacás, o reinado de Joaquim e, por último, Zedequias, quando Jerusalém é invadida e então o povo é levado cativo para a Babilônia. Não é? Muito bem. Primeiro detalhe, então, Josias não vê essas coisas acontecendo. Segundo, nós não devemos descartar que um homem, por maior que seja a sua proeminência, seu destaque como homem de Deus que ele foi, é o caso de Davi, chamado de homem segundo o coração de Deus. Em nenhum momento o pecado de Davi foi atenuado por ser ele um homem de acordo com o coração de Deus,
pecado que ele cometeu com Batseba. Josias também não. Embora um homem temente a Deus, um homem que tenha procedido grandes reformas em Judá, neste finalzinho da sua vida, ele vai e entra numa batalha de uma maneira intempestiva, desnecessária. Então o que é que Deus faz? Reprova. É óbvio que é isso que Deus vai fazer cada vez que ele não for ouvido, que ele não for buscado. Só que é uma reprovação que acabou custando a vida do rei, não é? Em muitos casos Deus ainda poupa a vida, como o caso de Davi, mas em outros não. Então a reprovação dessa sua última decisão, indiferente à vontade de Deus, foi uma precipitação da parte do rei e custou a sua vida. Então o mais importante aqui é lembrar que isto não anulou quem Josias foi. Não anulou o bem que Josias fez em obediência à lei de Deus. Por isto, eles lamentaram grandemente a sua morte. Está aqui no segundo livro das Crônicas também, no capítulo 35. Põe aí, por favor, amor. Segundo Crônicas 35, versículo 25. Então está escrito: Jeremias compôs uma lamentação sobre Josias. E todos os cantores e cantoras, nas suas lamentações, se têm referido a Josias até o dia de hoje. Ou seja, até o dia de hoje são até o dia em que o livro foi escrito, o livro das Crônicas. Porque as deram por prática em Israel e estão escritas no livro das Lamentações. Então Josias, repito, em detrimento desta última decisão, do finalzinho do seu reinado, ter desobedecido, não tomado conhecimento da vontade de Deus, e aí de algum modo é uma desobediência, mas eu diria ser uma desobediência indireta. Isso é eu que estou colocando aqui, viu, gente? Então ele não deu ouvidos a Deus, e quem não dá ouvidos a Deus desobedece a Deus, que é o que acabou acontecendo com ele. Repito, em detrimento disto, nada do que Josias fez de bom para Judá, obedecendo à lei de Deus, foi anulado. Tudo aquilo foi levado em conta. Tanto é assim que Deus prometeu que ele seria poupado de sofrer junto com o povo o juízo da desobediência. Então, concluindo aqui, meus irmãos, eu sei que nós não estamos vivendo numa monarquia e que não é o que está em pauta também aqui, nós também não somos reis e rainhas, não. Mas vale lembrar o que Salomão diz em Provérbios 21:1, o coração do rei está nas mãos do Senhor. E é Deus quem o inclina para a direita ou para a esquerda, para um lado ou para outro. Então ninguém há tão poderoso que possa se julgar dono do mundo. Ninguém é tão poderoso que possa se julgar suficiente para mudar as coisas no mundo. Não sem a anuência, a aprovação de Deus, não. Porque se Deus não quiser, nada será feito. Tudo que se passa no mundo tem que passar primeiro pelo crivo de Deus. Permissão, vontade permissiva, entenda, coloque como você quiser, vontade permissiva, vontade decretiva, não importa, vontade de Deus, em última instância, em última análise, vontade de Deus. É Deus quem está governando o mundo. Então, se o coração do rei está nas mãos do Senhor, então é uma linguagem que deve nos fazer entender que tudo que os homens mais poderosos de uma nação e do mundo inteiro vierem a tentar fazer ou vierem a fazer, antes passou pelo crivo do Senhor. Com que propósito? Deus o sabe. E muitas vezes, em muitas situações, como foi o caso aqui, para julgar uma nação, julgar um povo. Em outros, para promover a prosperidade e o bem desta nação. Então, em um determinado momento da nossa vida, meus irmãos, na minha conclusão, eu digo, cada um de nós, como o rei Josias, vai chegar ao ponto final da nossa existência neste mundo. Mas antes de chegar lá, como o rei Josias, nós todos precisamos estar atentos sobre onde nós estamos pautando a nossa vida, as nossas decisões. Quais são os parâmetros que orientam a cada um de nós na hora de decidir, na hora de avaliar,
na hora de julgar os nossos atos e a realidade em que nós vivemos. Está difícil julgar o contexto em que nós estamos vivendo hoje. Está muito difícil. Se nós não tivermos a palavra de Deus elucidada na nossa mente, esclarecida, se nós não tivermos a palavra de Deus gravada no nosso entendimento, ficará muito difícil emitir qualquer juízo de valores aceitável diante do Senhor. Nós podemos considerar, como eu disse no domingo, como normal aquilo que é uma anomalia perante Deus, e sempre será uma anomalia, porque vai contra a Escritura. Então, norma vem de nomos, que quer dizer lei. Anômalos quer dizer contra a lei, não é? Então vai contra regras, contra princípios, contra a lei. Então a anomalia, o que é anomalia hoje foi ontem, será sempre, porque a referência continua sendo a palavra de Deus. Nós temos que olhar para a Escritura para julgar o mundo, para julgar a nós mesmos, avaliar a nossa vida e então tirar uma conclusão correta, justa, decente. E aí eu pergunto, qual é o lugar que a Escritura tem ocupado cada dia na vida de cada um de nós? Se eu afirmar aqui que a Escritura pode estar perdida de alguma forma no cotidiano de muita gente, o que é que você diria? Você concordaria comigo? Ou não? Olhe para a situação da igreja hoje. Não apenas o mundo. Olhar para o mundo é fácil. E ver os distúrbios lá fora não é complicado, não. Dizer que a criminalidade está aumentando, dizer que a promiscuidade está se multiplicando, que o homem está agindo de maneira desequilibrada em termos de sexualidade, que que há muita maldade imperando no mundo hoje. Dizer isto, meus irmãos, não é complicado. Complicado é avaliar o lugar que a igreja ocupa no mundo e o papel que ela exerce. Quando eu falo de igreja, não estou falando da instituição divina e humana, não, que é a igreja. Estou falando de mim, estou falando de você, estou falando de cada um. Onde nós pautamos a nossa vida. No caso do contexto que nós estamos estudando e analisando aqui, Deus poupou um homem, mas condenou todo o povo. Todo um povo. E nesse caso, este homem foi poupado por que razão? Ele buscou a Deus. Como resultado, é claro, da misericórdia, sempre é da misericórdia de Deus, porque, como eu disse, Josias mostra ser tão pecador como nós, quando ele vai a uma batalha sem consultar a Deus. E isto parece não ser nada, mas serve para nós aplicarmos na nossa vida, porque, meus irmãos, a nossa natureza está inclinada exatamente para isto. Tomadas de decisões que não passam pelo crivo de Deus. Isto é extremamente perigoso. A nossa vida pode estar literalmente em jogo, que é o caso de Josias aqui. O fato de não consultar a Deus levou à morte. Aí você vai dizer, mas Deus já havia prometido. É claro que Deus havia prometido. Deus prometeu que ele não veria o juízo que viria sobre o povo. Mas ele não precisava morrer desta maneira intempestiva, por ser ele rei e tomar uma decisão na hora de vamos, que planeja, claro, obviamente que não foi uma coisa assim mal elaborada, tanto é que ele teve tempo para planejar o próprio disfarce, para entrar no meio da tropa e não ser destacado como rei. Então ele teve como planejar tudo isto, mas de qualquer modo ele não consultou a Deus. Você tem consultado a Deus nas coisas que faz, que decide? Como consultar a Deus? Ele não virá falar ao meu ouvido à noite. Alguns se arriscam a dizer porque Deus me falou. Não é? É muito difícil, porque isso é muito subjetivo. Se Deus tiver algo novo para dizer para mim ou para você que não está na Escritura, então a Bíblia deixa de ser suficiente. Ela não basta. Então tem algumas novidades que Deus ainda vai dizer para nós.
Então, como eu posso depositar a minha fé e toda a minha credibilidade na Escritura? Não posso. Se eu tiver esse entendimento que Deus ainda tem coisa para me revelar. Não é assim. Então, quer consultar a Deus? Vá à Escritura. Ela tem tudo que nós precisamos para tomar as melhores decisões na nossa vida. Ainda que essas decisões venham contrariar a nossa vontade, e isso vai acontecer na maioria das vezes. O comportamento do cristão, pergunto ainda, concluindo a nossa reflexão, o comportamento do cristão hoje, na sua opinião, está mesmo alinhado com a vontade de Deus ou há um relativo desconhecimento do que Deus espera que nós sejamos e que nós façamos? Não era o problema lá dos contemporâneos de Josias, o livro da lei perdido? Quem podia conhecer a vontade de Deus? Quem podia tomar decisões fundamentadas na lei divina? Ninguém. Ela estava perdida. Ainda que talvez um trecho ou outro pudesse correr nas mãos de alguém no meio do povo, do que vale eu ter um versículo, uma passagem, um capítulo, um livro da Bíblia nas minhas mãos? Não era o caso aqui, eles não tinham o livro da lei, estava lá perdido. Mas de que adianta ter trechos da Bíblia, textos decorados, partes da Bíblia, quando não é a Bíblia toda nas minhas mãos? Porque de Gênesis a Apocalipse, ela é a lâmpada para os meus pés. Ela é a luz para os meus caminhos. Se eu não der atenção ao que ela diz, então eu estarei fatalmente perdido. Então eu pergunto aqui, meus irmãos, o que é que tem diferenciado a mim e a você das demais pessoas que estão entregues ao curso deste mundo que nós julgamos com tanta facilidade? Qual é a diferença? Se alguém aponta o dedo para nós e nos condena, e esse alguém está no mundo, e o que ele está apontando é verdadeiro, isso não compromete, não preocupa, não causa alguma inquietação? É claro que o mundo não tem condições de julgar, sem dúvida nenhuma, mas há muita coisa que os ímpios dizem a nosso respeito que está de acordo com a Escritura, embora eles não pratiquem e não procurem a Escritura. Então, cuidado naquilo que o mundo te elogia, cuidado naquilo que o mundo te condena, porque se não passar primeiro pelo crivo de Deus, não terá valor nenhum. Eu preciso ter condições de julgar à luz da palavra de Deus, começando por mim mesmo, o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal, o que é justo, o que é injusto, o que é piedoso, o que é impiedoso. Eu tenho que ter condições de julgar essas coisas. E eu só farei isto quando a minha vida estiver pautada pela palavra de Deus. Então eu rogo, concluindo, que Deus, meus irmãos, nos ajude a fazer uma verdadeira análise da nossa vida. Que Deus nos ajude a fazer uma verdadeira análise do mundo em que nós vivemos. Que Deus nos ajude a estar prontos para encarar o último momento da nossa vida em paz, sabendo que será a continuação de uma vida vivida em harmonia com a sua vontade, em harmonia com Ele, por toda a eternidade. Que Ele desta maneira nos ajude e nos abençoe ricamente. Amém. Eu vou chamar então a Márcia para ela concluir aqui. Dá para a gente cantar um cântico e orar para terminar, amor. Obrigado. Um cântico? Isso. Vamos cantar um cântico e vamos em seguida orar. Aí você, minha mulher está aqui. Na coisa ela estava lá, longe, né, amor? A pessoa tomou um ônibus, metrô para chegar, então chegou. Olha lá. Qual que nós vamos cantar? Fala para mim. Oi? Oi? Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Não existe não. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Vamos cantar. Não existe nada melhor do
que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz do coração, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Vamos orar então. O Pedro pediu para que nós orássemos por sua filha, que também fará uma cirurgia amanhã lá em Santos. Ok. Vamos aos primeiros comentários. Vamos fechar os olhos e falar com Deus. Senhor amado, obrigada pela tua santa palavra, tão preciosa para nós. Ó Deus, ela é luz para as nossas vidas. É através dela que nós, Deus, saberemos como viver uma vida feliz aqui neste mundo, Senhor. Obrigada. Obrigada porque o Senhor a deixou para nós. E nos ajude, Senhor, a vivê-la, praticá-la, Senhor, todos os dias. Não somente pensando, ó Deus, no fato da não observância da tua palavra, mas que possamos praticar a tua palavra pelo prazer, porque ela traz vida às nossas vidas, Senhor amado. Complete, ó Deus, esse estudo dentro dos nossos corações e faça-nos sempre lembrar-nos das suas santas palavras, ó Deus, para cada um de nós. Rogamos pela filha do Pedro Chaves, que amanhã fará uma cirurgia, Senhor, que o Senhor abençoe, cuide dela e também do Pedro, ó Deus, e que ela tenha uma breve recuperação, Senhor. Nos dê, ó Pai, um restante de semana, estamos caminhando para o final da semana, mas nos dê, ó Deus, dias felizes, abençoados, aprovados por Ti, Senhor, em tudo o que fizermos, falarmos e pensarmos. Nós oramos agradecidos por tudo, rogando que o Senhor abençoe a vida de cada pessoa que esteve conosco nesta noite. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito bem. Então eu vou me despedir aqui dos irmãos, espero que todos estejam ainda aí por aí, viu? A Luciana, Edgar, Lucas, viu, gente? Claudemir, a Bete, Dona Alvina, Dona Zilda, Luzia, a Neire, a Dona Irene, Dona Maria de Jesus, a Rosângela Cardoso, Dona Maria Xavier, Rony Eres, o Pedro, lá de São Paulo, Dona Dulce, seu Nilson, Lisbete, a Ivete, Roselaine, Regina, Nair, seu João Costa, a Eunice Teodoro, irmã da Sidoca nessa daqui, né? A Lídia, Presbítero Garmes, Pedro Henrique, Macedo, a Kátia, Stephanie, Noel, Elaine, Sidoca, Kátia Félix, Valdir, a Silvana, irmã da Sandra, Laurivete, Jean e Edna, Dona Marta, seu Joel, Joaninha, Lafayette, Cleilson, Kátia, Nayara e Antônio. Olha aí, que legal, Kátia, ter vocês aí. Que bom, que Deus abençoe muito a vida de todos.
Se Deus quiser, domingo nós voltamos às 9 da manhã, para quem não tem compromisso com a sua igreja, é claro, não é? E aí nós estaremos ao vivo lá da nossa igreja, estudando a palavra de Deus. Vamos continuar orando pelo Brasil, pela igreja. A luta é renhida, difícil, mas o nosso Deus é grande, é maior do que os nossos problemas. Que Ele nos abençoe, nos dê um final de semana muito feliz e ricamente, abundantemente, né, de frutos em profusão, vamos colocar dessa maneira, produzindo os frutos do Espírito e buscando a sua palavra. Até breve, se Deus quiser.